Como que tem um preparo para esses alunos? Tem uma conversa com eles sobre carreira, para preparar essa galera para cair no mercado? Dentro dos nossos programas, né, alguns deles têm mentoria, não é? Eles têm essa oportunidade de ter mentorias. Também tem não só a parte técnica, eles têm algumas outras coisas sobre liderança, sobre mercado de trabalho. Legal. Então, dentro dos nossos programas, eles têm um olhar um pouco sobre carreira. Então, a gente teve recentemente como é que está o mercado internacional para aqueles que querem trabalhar internacionalmente. Então, a gente tenta construir uma visão para quem quer trabalhar com tecnologia, onde é que ele precisa se desenvolver, de que jeito ele se torna um diferencial e não só mais um. Eu acho que tem uma vontade de fazer acontecer, uma vontade de fazer dar certo, uma vontade de aprender todos os dias, sabe, Fer? Quando eu cheguei na DIO, eu percebia que as mudanças, as inovações, as transformações, elas aconteciam muito rápidas. Para mim, que vinha de uma empresa corporativa, aquilo, de uma certa maneira, podia ser visto como incômodo, né? Porque, nossa, acabei de fazer um organograma, agora eu vou fazer outro organograma, acabei de fazer um descritivo de função e agora a gente já vai fazer outro, né? E eu percebia que tinha uma vontade de fazer tudo aquilo acontecer e de fazer junto. Então, eu acho que tem um desejo coletivo muito importante. E isso é muito legal. Imagina passar anos dentro do ambiente corporativo de uma grande empresa e com tudo muito bem mapeado, estruturado, com os processos bem desenhados, tudo funcionando 100% redondinho, até que de repente você cai dentro de uma startup no segmento de tecnologia, com N desafios, com um terreno imenso para desbravar, com tanta coisa nova vindo por aí, tendências, com um público diferente. Um desafio e tanto, não é mesmo? Pois é. Foi por esse desafio que a entrevistada de hoje, a Fabiane, passou e veio contar pra gente na conversa aqui o que ela conseguiu trazer do ambiente corporativo pro segmento tech. O que ela sentiu falta? Quais foram as estratégias? O que ela pôde compartilhar e o que ela pôde também agregar para os pares e também para a equipe? Bom, a gente passou por tudo isso, falamos também um pouquinho sobre o segmento de tecnologia e falamos um pouquinho sobre a DIO, que é a empresa na qual ela trabalha e onde ela tem aquele brilho nos olhos e com certeza cumpre o seu propósito e a sua missão aqui na Terra e no mundo do trabalho. Então, vamos lá para a conversa? Fica com a gente. Bora! Olá, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil. Mais um episódio incrível aqui. Você já ouviu falar um pouquinho sobre quem está sentado na minha frente hoje, já viu uns trechinhos da conversa, mas agora fica aqui com a gente, permaneça aqui para a gente acompanhar e conhecer quem é a Fabi. Fabiane Prado é a nossa entrevistada de hoje, ela é Head de People e Cultura na DIO. Fabi, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui conosco. Fer, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Ótimo. DIO ou DIO? DIO. DIO, tá bom. Então, a DIO. Conta um pouquinho pra mim, Fabi, quem que é a Fabi? A gente aqui gosta de começar a conversa já na intimidade, assim. Então, conta um pouquinho pra mim da Fabi, pessoa física. Vamos começar o esquenta aqui com a pessoa física. Fabi, quem que é a Fabi? Bom, vamos lá, Fê. A Fabi tá aí com 47 anos, eu sou psicóloga, né, de formação, eu trabalho na área de RH há mais de 25 anos, Fê. Eu acho que eu nunca me imaginei fazendo outra coisa na vida, então desde o meu primeiro ano de psicologia, eu já sabia que eu queria a área organizacional e é uma paixão mesmo, a área de desenvolvimento. Eu lembro que no começo da minha carreira eu tinha um diretor que ele brincava que a gente ia ter que inventar na empresa um
um nível muito alto de especialista, porque eu queria ser especialista em treinamento e desenvolvimento, porque era uma paixão. Então você já traçou Eu gostava muito de treinamento, porque eu comecei a minha carreira como professora na época que ainda existia magistério, Fê. Então eu fiz magistério e eu gostava muito da área de educação. E eu encontrei dentro da área organizacional a possibilidade de trabalhar com educação, com desenvolvimento. Então, eu sou muito apaixonada por essa possibilidade de desenvolver pessoas. E é assim que foi toda a minha carreira e toda a minha jornada. Mas a pessoa física, ela é psicóloga e eu fui mãe aos 40 anos, então eu tenho uma filha de 6 anos. Nasci em São Paulo, morei em São Paulo até os 37 e hoje eu moro em Araraquara, interior de São Paulo. Interior. Onde eu formei minha família e fui buscar qualidade de vida e encontrei. Do principal. Porque São Paulo é muito bom, eu amo São Paulo, minha família continua lá. Mas não tem preço você levar 5, 10 minutos... Para chegar nos lugares, para levar a criança na escola e tudo mais. Só vou chegar o microfone um pouquinho mais perto aqui. Para poder almoçar em casa, para poder levar o filho na escola, para poder viver algumas coisas que São Paulo acaba tirando isso de você, Com né, certeza, Fê? Então é isso, a Fabi é mãe, a Fabi é psicóloga, a Fabi trabalha com treinamento e desenvolvimento já há bastante tempo. Tem uma voz que poderia ser uma locutora de rádio, uma voz muito bonita. Ah, muito obrigada. Quem tá aí também tá acompanhando. Isso eu não sabia, mas uma voz muito bonita. Obrigada. Daria para fazer podcast, ó, já vê aí um caminho já para uma nova carreira. Para você também que já viveu agora um terceiro caminho da sua carreira, será? Que teve uma carreira, né, anos, né, numa empresa, numa grande corporação, né? Sim. E quantos anos? Eu fiquei no mundo corporativo 22. 22. Aí em 2013... 13. Abriu mais um caminho nessa trajetória e em 2022 outro. Quem sabe, né, agora a partir de 23 já não vira podcaster. Tá aí o mercado. Ai, Fê. Fabi, conta pra gente um pouquinho, então, do seu papel na DIO. Qual que foi a missão, então? A missão que você recebeu. Mas antes, um pouquinho, eu não quero pular essa sua virada que você teve em 2013, que eu acho que foi legal. Tá. Você sair do mundo corporativo e aí você abriu a crescer, né? Sim. Em 2013, eu era executiva, né, na PepsiCo. Uhum. Eu já estava há uns 8 anos, mais ou menos, na área de responsabilidade social, treinamento e desenvolvimento. E aí eu fui pro interior. Inclusive, trabalhou com a Tati Gabarron na Pepsi. Sim, que teve aqui com vocês. Tá vendo? A gente acha que o mundo é muito grande, mas a gente sempre se encontra. Pequeno, a gente sempre se encontra. Sim. E aí eu fui pro interior buscar qualidade de vida e pensar um pouco sobre o que eu queria. Eu já sabia que eu não queria mais o mundo corporativo. Eu queria descansar, queria fazer outras coisas. E aí nasceu a possibilidade de ter a Crescer. A Crescer é uma consultoria menor que atende empresas familiares em processo de profissionalização, que faz todos os subsistemas de RH. Então, a gente atende pequenas empresas. Então, toda a experiência que eu levei de São Paulo, elas eram suficientes e continuam sendo suficientes até hoje para atender essas empresas. Então, eu já não me desafiava mais tanto e eu sempre gostei muito de desafio. E em 2022, o IGLA me convidou para fazer um processo seletivo pela Crescer para a DIO. E fui lá. Foi assim, contratou a Crescer. Foi assim. Eu achei que fosse. Esse lado, Bino. Eu achei que fosse, que era um trabalho para Crescer. Eu e o IGLA já nos conhecíamos há alguns anos. Eu já tinha palestrado em alguns eventos com ele. E o IGLA é uma pessoa fascinante, inteligentíssima, e é gostoso estar com ele. Então, eu fui lá, ingênua, bater um papo com ele. Ele precisava de uma pessoa para a área de People, para a DIO. E eu estive com ele e comecei a fazer as anotações do perfil da vaga. E a DIO, na época, ela era uma empresa híbrida com um viés muito forte do presencial, né? Ela nasceu na pandemia, muito forte na pandemia, então tinha muita gente remota, gente de muitos lugares.
mas muita gente de Araraquara, né? Os heads, a sua maioria, são de Araraquara. E eu percebi que ele queria essa pessoa de people em Araraquara, mas com muitas especificações. E eu ainda brinquei e falei assim, Glá, não vamos achar aqui em Araraquara essa pessoa. Fabi, você não entendeu? Tô querendo que você venha trabalhar com a gente. E eu disse, não tô. Não tô afim, tô bem do jeito que eu tô, levando Manu na escola, buscando. De segunda eu não trabalhava, de sexta parava às 2h. E ele disse assim, Fabi, do que você tem medo? Falei, eu tenho medo que eu sou workaholic e eu me curei quando eu vim para Araraquara. Eu tenho medo que eu sou apaixonada por trabalho e vocês são loucos por trabalho também. E eu tenho medo de voltar a ser viciada em trabalho. E eu lembro que eu me emocionei, Fê, e eu chorei. E eu disse, eu tenho medo de voltar a ser quem eu era. E ele disse, não, Fabi, vem aqui com a gente. Aquela proposta irrecusável. E fiquei pensando, Fê, aí uns 15, 20 dias. A gente ainda se falou umas 2 ou 3 vezes. E a ideia era deixar crescer, né? Eu tenho uma parceira que já está comigo há bastante tempo na Crescer, que é a Gabi. E aí eu conversei um pouco com ela se ela tocaria Crescer se eu fosse para DIO. E ela disse, Fabi, vamos tentar, vamos ver no que dá. E eu fui. Fui com muito medo, Fê. A gente conversou um pouquinho, eu te falei sobre isso. Porque lá na DIO a galera é jovem pra caramba. É um mundo de tecnologia que não era um mundo que eu tinha vivido. E eu aceitei a DIO. Outras empresas já tinham feito propostas, me procurado. E eu não tinha intenção de voltar a trabalhar para ninguém. Mas a DIO trouxe a possibilidade de eu entender um pouco de um outro mundo que eu ainda não tinha entendido. Ela me desafiou de novo, coisa que já há alguns anos eu não era desafiada. E isso me seduziu. Essa sedução faz muito parte de quem eu sou. E aí fui com frio na barriga, borboletas no estômago. Na primeira semana, ou nos 15 primeiros dias, peguei o Iglá e falei assim, olha, não, acho que não é não, vou embora. E aí ele falou, calma, Fabi, não é assim, né? Acho que foram assim, os 2, 3 primeiros meses foram de muitos altos e baixos para pensar se eu queria mesmo, assim. Mas foi uma sensação sua, mais uma coisa mais interna sua, né? Interna. Porque esse ambiente tech é muito receptivo, assim, Sim. né? E a galera, a cultura, assim, de testar, experimentar e de estar sempre aberto ao novo, né? Eu acredito que para eles... Como é que foi a sua recepção? Foi Tô fazendo muito a leitura. boa, foi muito boa, tinha festa, a galera era animada, eu fui muito bem recebida, era muito divertido. O que faziam essas oscilações era, tipo, 11h da noite eu tava lá com o notebook, falando com o Iglá, querendo falar, querendo ver, querendo ler, querendo estudar. E aí eu comecei a perceber que estava acontecendo aquilo que eu já sabia que ia acontecer. Mas é um ambiente muito gostoso, né? Eu comecei a aprender sobre coisas novas, me conectar com pessoas interessantes, aprender sobre coisas interessantes. Termos e o universo de startup também, né? Porque eu nunca tinha vivido isso. Então, eu fui aprender sobre coisas que eu nunca tinha aprendido. Aprendo todo dia. Todo dia tem coisa nova para aprender. Tem coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Então, isso fascina, Fê. De verdade, eu brinco muito que eu acho que lá na galera, hoje eu sou, acho que a mais velha, talvez. Se tiver mais uma pessoa na DIO com a minha idade ou mais velho, eles são muito jovens, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito bem. Eu fui muito bem recebida. E isso foi muito legal. É divertido, é gostoso. Sim, é tenso também, né? Sim, não é só divertido. Desafio, né? Sim, com certeza. Mas tornou mais leve, né? Com certeza, assim, olhando dá pra ver que você é realmente muito apaixonada. Conta um pouquinho pra gente da DIO, então. O que é a DIO, para quem tá ouvindo, quem tá ouvindo pela primeira vez? Qual que é o business de vocês? Bom, posso eu fazer um curso lá ou não? Pode.
Precisa Todos. ter alguma base de... Nada. Então tá bom. Conta um pouquinho então, que daí agora você já tá sabendo que não precisa ter base. Então assim, Então, vamos lá. presta atenção. É uma baita oportunidade. A J.O. é uma empresa... nós somos uma edtech, né? Voltada a toda e qualquer pessoa que queira aprender sobre tecnologia e trabalhar com tecnologia sem nunca ter estudado tecnologia antes, né? Nós temos muitas histórias lindas para contar, né? De pessoas que não tinham oportunidades, que trabalhavam como Uber ou que estavam em lugares que não tinham nenhuma chance ou oportunidades, que viajavam de barco para ir até um lugar onde tivesse sinal de internet para poder fazer o nosso curso e que hoje trabalham com tecnologia e podem ter uma remuneração interessante, né? E se sentem hoje valorizados e conectados com o mundo pela oportunidade que a J.O. deu, né? E pelos nossos cursos. Então, a gente tem muita história bacana para contar de pessoas que começaram do zero com as nossas formações, com os nossos bootcamps, com os nossos treinamentos e voaram, não é? E também temos cursos para as pessoas que já trabalham na área de tecnologia, que já conhecem sobre tecnologia e precisam se aprofundar. Então, nós somos uma plataforma de educação para todos os níveis, né? Para quem nunca trabalhou com tecnologia, mas para quem também já trabalhou com tecnologia. E uma coisa que eu acho fascinante, assim, é quando a gente pode ouvir, principalmente o Iglar falando sobre tudo isso, o quanto ele contagia todo mundo com esse sonho e o quanto todas as pessoas, na sua grande maioria, que trabalham na J.O., são fascinadas por tudo isso, né? A nossa comunidade é muito envolvida e engajada com tudo isso, né? Uma coisa que eu achei muito bacana quando vocês chegaram até mim para isso, para esse podcast, também foi por uma conexão como essa, né? Foi por um caminho não óbvio, assim, né? Porque a Maísa, inclusive, a Maísa trabalha com a gente, se você faz projetos aí de pesquisa salarial, né? Conhece provavelmente a Maísa, ela tá fazendo um curso, né? Uma pós, e aí ela, com o pessoal que tá fazendo junto com ela, eles sempre comentavam dos bootcamps da J.O. e tal, e ela falou, nossa, acho que eles seriam um nome bem legal para falar, dar esse panorama, né, desse mundo tech e também dos desafios e tal. E quando eu conheci a Fabi, foi tipo assim, nossa, foi um presente, né, porque daí você tinha todo esse repertório de RH e essa virada de chave pro tech, que a gente vai explorar um pouquinho mais aqui. Então, assim, acredito que os propósitos se encontram e eu tenho certeza que tudo que a gente vai conversar aqui também vai agregar para muita gente que está querendo aprender. Legal. E aí, só continuando, Fê, além disso, nós temos grandes clientes, né? Como Santander, como iFood, como AWS, que fazem parcerias conosco e oferecem esses bootcamps com bolsas de estudos, onde, ao final de tudo isso, eles têm a chance de serem contratados, né? Então, nós nos tornamos um diferencial, porque além de oferecer formações, nós oferecemos oportunidades de contratação por grandes empresas que pouquíssimos podem oferecer. Sim. Então... eu tava vendo o site de vocês, tem muito curso, assim, tem muita opção. A gente fala muito sobre a importância dos profissionais. A gente conversa diretamente com muitos profissionais de remuneração, né? Mas, especialmente nesse ambiente que a gente tá aqui do Quinto Dia Útil, o nosso alcance é um pouco mais amplo, assim, né? Então, a gente fala muito sobre a necessidade nesse mundo do trabalho de a gente começar a estudar e correlacionar conhecimentos que não estejam necessariamente
diretamente conectados com o que a gente faz hoje em dia, né? Então, no subsistema, né, de remuneração, a gente fala bastante sobre a importância de aprender sobre inteligência artificial. Por isso que eu perguntei assim, posso eu, que nunca estudei nada de tecnologia e tal, me aventurar na DIO? Porque a gente incentiva muito isso, sabe? Que os profissionais de remuneração procurem entender. Não que aí eles vão virar mega entendedores do assunto e migrar de carreira e tal. Não, é por dentro da atuação de remuneração para poder ter um entendimento mais amplo de como as coisas vão funcionar daqui para frente, né? Por isso que eu fiz essa brincadeira, assim, de posso eu fazer um curso? Então eu vou dar uma olhadinha lá para ver que curso que eu posso me candidatar. A sua filha tá com 6 anos, 6 né? anos. Ela já fala o que ela quer fazer de profissão, assim, com o que ela quer trabalhar? Fala que ela quer ser médica. Quer ser médica. Eu ia perguntar se ela queria fazer uma coisa com tecnologia, alguma coisa assim. Não, ela fala que ela quer ser médica. Quer ser médica. Ótimo, então. Não vai seguir também os passos da mãe? Não. Ela fala que a mãe dela é psicóloga. Ela é uma graça. Ela às vezes eu falo assim, eu sou psicóloga em algum lugar. Ela fala, não, mamãe, você é head de people. Ai, que bonitinho. Tá vendo? A gente acha que as crianças não prestam atenção, né? Não. Ela presta bastante. As crianças estão sempre de olho. Fabi, me conta um pouquinho do perfil, então, da estrutura de vocês dentro da DIO, assim. Vocês têm muitos professores, né? Assim, mas acredito que tem também todo o staff, tem gente também ali de outras áreas conectadas e tal. Mas conta um pouquinho pra gente sobre esse perfil de profissional de tecnologia, assim. Porque quando você fez essa mudança, né? Que você entrou nesse mundo tech, como é que foi? Você conhecia esse perfil? Você precisou aprender muito sobre a cultura do segmento? Fez pesquisa? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente desse processo e o que você aprendeu sobre esse perfil de tecnologia. Vamos lá. Fê, na DIO, a gente tem 2 universos que eu tive que aprender, que é o de marketing e o de tech. Porque como a gente é uma escola e ela tem toda essa parte de educação, então a gente tem toda a galera técnica, especialista, voltada para a educação, mas a gente tem uma galera forte de marketing por trás de tudo isso, né? E eram 2 universos pouquíssimo conhecidos por mim. Então, eu aprendo todos os dias, né? A galera de tech eu conheci um pouco por conta da Crescer. Então, na Crescer, a gente tem o braço de recrutamento e seleção. Mas não nessa profundidade, né? Então, eu tive que aprender bastante, tive que entender muitas coisas, muitos termos, muita linguagem, e aprendo ainda, tá? Na DIO, eu não tenho tanta necessidade de contratação, porque quando eu cheguei, o time estava formado, e nós temos uma área específica que cuida da nossa plataforma, que é a Talent Match, que oferece contratação para as empresas. E aí tem toda uma equipe pronta para fazer. Que é por onde quem participa dos bootcamps também podem conquistar vagas. Conquistar vagas. E legal. aí isso não passa por mim, tá, Fê? Então essa área tem toda uma equipe preparada para fazer todo o processo seletivo e deixar essa galerinha pronta para ser contratada pelas grandes empresas lá na nossa plataforma. Legal. Então isso exige menos de mim. Hoje o meu papel ele é muito mais voltado à liderança, aos executivos e a prepará-los do que aos processos seletivos dessa galera de tech. Mas eu tive que aprender bastante. E acho que a gente conversou antes, né? Vocês fizeram um mapeamento e tal, né? A gente fala muito da importância, né? Da gente aprender a usar as pesquisas de perfil e tal a nosso favor, né? Pra gente poder também calibrar não só as estratégias, e aí no caso, né, do que a gente passou agora sobre atração e permanência, né? Mas também até de engajar a galera, né? Assim, pensando na permanência, engajar com atrativos que necessariamente não são aqueles tradicionais do corporativo e também não são iguais para todo mundo. Né? A gente vê muitos casos aí agora com os benefícios flexíveis, etc. Então, esse mapeamento, esse entendimento. O que foi a coisa que você aprendeu desse universo tech que você falou assim, meu Deus, do perfil, assim, que você falou, nossa, nem imaginava. Teve alguma coisa que foi chocante, assim, de trabalhar com esse perfil? Fê, uma coisa que foi chocante para mim foi entender que
tudo que eu trazia do Corp servia para a startup também. E que no começo eu tive uma resistência, né? Então, no começo era assim, não adianta, aqui é uma startup, isso não funciona, aqui é uma startup. E eu olhava e pensava assim, peraí, pessoas são pessoas. E não importa se a gente está numa startup ou se a gente está numa corporação, né? Mas eu tomei muito cuidado e respeitei muito o tempo de cada um e o jeito de cada um. E com o meu jeitinho também fui conquistando o meu espaço. E dei o tempo da startup, porque a startup ela é muito rápida. Mas mesmo ela sendo muito rápida, os comportamentos são comportamentos em qualquer lugar. Então, a gente teve que fazer, sim, o mapeamento, as análises e encaixar e não colocar caixinhas e engessar nada, mas sim fazer essas análises, adequar as pessoas, ajustar, voltar atrás às vezes em algumas decisões, não é? E assim, acho que essa foi a minha grande surpresa e foi uma surpresa muito feliz, porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de toda a minha experiência não servir para startup. Então, eu fiquei muito feliz de saber que a minha experiência ela foi muito válida, né? Sim. E hoje eu me sinto muito mais segura de colocar as minhas ideias, dar as minhas sugestões e insistir nelas. Porque as pessoas precisam de regras, precisam de processos, precisam de análises de perfis, às vezes sim. Precisamos colocar as pessoas certas nos lugares certos. Precisamos, às vezes, apesar de sermos hoje, a Agile é uma startup, mas tem pessoas que precisam do tempo, da maturidade. Tem pessoas que não se adequam à startup, não é? Apesar de serem pessoas jovens, se elas não tiverem o tempo para ter a curva de aprendizado e da maturidade, elas não vão oferecer o melhor que elas podem e aí, infelizmente, elas não servem, não é? Nós tivemos que aprender as duras penas que algumas pessoas que estiveram conosco no começo não puderam seguir com a gente no estágio que nós estamos hoje. Doeu muito, mas algumas decisões tiveram que ser tomadas, não é? E algumas pessoas tiveram que sair da empresa. E é muito dolorido, porque foram pessoas muito importantes no começo da empresa. Mas, por isso, a startup ela tem uma velocidade muito diferente das empresas, das grandes corporações, né? Isso também foi muito aprendizado para mim. Porque não dá tempo. Não dá tempo. Você desenha um programa de treinamento e desenvolvimento dentro de uma PepsiCo, por exemplo, né? Sei lá, você põe um programa de líderes para rodar 1 ano, mede ele, sei lá, mais 3 meses, né? E põe ele para ser reavaliado no ano seguinte. Imagina, na startup eu tenho que pôr ele em 2 meses e medir em 1 semana. A velocidade é muito diferente. Então, tudo isso são aprendizados muito constantes. Nossa. Tem uma pesquisa da Associação Brasileira de Startups, né? Que eu descobri, inclusive, que existe uma Associação Brasileira de Startups fazendo a pesquisa para nossa conversa, assim. Eu achei muito interessante, porque eles fazem um trabalho de pesquisa e análise, assim, de todo o perfil, né? Não só das startups, mas dos profissionais também. E aí segmentam e tal. E aí eu vi uma pesquisa, assim, que diz que 53 mil profissionais, eles vão se formar, né? Então, alguns já se formaram lá em 2021 e tal. Mas a pesquisa dizia assim, entre 2021 e 2025, 53 mil profissionais de tecnologia se formariam. Mas que ainda assim, o Brasil teria um déficit de 530 mil profissionais na área. Então, assim, quando você fala desse trabalho tão legal que vocês desenvolvem na DIO, não só pensando nos profissionais que estão com vocês, né, de treinar essa galera e tal, mas também com a missão que vocês têm de capacitar as pessoas, inclusive aquelas que têm zero base, né, de tecnologia e tal, eu vejo assim que é um esforço, é preciso um esforço grande para a gente conseguir suprir essa demanda de mercado, né? Pensando nessa demanda,
tem algum momento que os professores... Assim, agora é uma pergunta assim, que me veio agora, assim, mas aí você me diga, porque eu sei que daí talvez seja uma questão de dinâmica da aula, né? Mas existe alguma orientação para que esses professores preparem esses alunos para esse mercado, né, que tá tão assediado, assim, né? Hoje, né, assim, a gente não sabe como que vai se comportar daqui para frente, mas a gente já tem um bom spoiler de que tecnologia cada vez mais, né? E nos segmentos, tenho visto, assim, segmentos cada vez mais tradicionais também precisando de profissionais como, né, de tecnologia e tal, e também se aventurando em muitos outros segmentos ali de atuação e tal, e que demanda muita tecnologia. Então, como que tem um preparo para esses alunos? Tem uma conversa com eles sobre carreira para preparar essa galera para cair no mercado? Fer, dentro dos nossos programas, né, alguns deles têm mentoria, não é? Eles têm essa oportunidade de ter mentorias, mas dentro também tem não só a parte técnica, eles têm algumas outras coisas sobre liderança, sobre mercado de trabalho. Legal. Então, dentro dos nossos programas, eles têm um olhar um pouco sobre carreira. Então, a gente teve recentemente como é que está o mercado internacional para aqueles que querem trabalhar internacionalmente. Então, a gente tenta construir uma visão para quem quer trabalhar com tecnologia de como é que está o mercado. Como é que está o mercado no Brasil, como é que está o mercado fora do Brasil, como é que está o mercado tech, onde é que ele precisa se desenvolver, de que jeito ele se torna um diferencial e não só mais um. Só que tem muitos que começam e nem terminam o programa, não é? E tem outros que escrevem seus artigos e vão longe naquela competição, participam, interagem dentro da comunidade, assim como em tudo. Sim. Não é? A gente tenta oferecer o que a gente pode de melhor, mas cada um se destaca da sua maneira. Sim, né? Com certeza. Acho que hoje nosso maior desafio tem sido encontrar maneiras de engajar a nossa comunidade, engajar toda essa galera para que elas cada vez tenham mais interesse por estudar, por se dedicar, por começar o programa e terminar o programa até o fim. Sim. Então, que é interessante, que é atrativo, o que esse professor faz para essa galera não sair do programa. É um desafio, Fernanda, não é fácil. Imagino. Você estava falando... Não é fácil. Não é fácil, com certeza. Imagino muito, assim. A gente fala muito sobre lifelong learning, né? Então, acho que em todos os segmentos a gente tem que ter essa aptidão, esse gostinho por aprender e continuar se desenvolvendo, né? Independente aí do... mas aí, por exemplo, me conta assim, Fabi. Eu sou uma empresa e eu preciso de profissionais de tecnologia. Aí eu posso bater lá na porta da DIO e falar assim, gente, preciso de um profissional com esse perfil e tal. E aí vocês conseguem, dentre os alunos, identificar um perfil assim? Ou eu bato lá e falo assim, Fabi, pelo amor de Deus, treina profissionais para minha área. Como é que funciona, assim? As empresas procuram vocês? Sim, nós temos alguns produtos, né? Algumas formas, né? de oferecermos para as empresas a DIO. Então, a gente tem as contratações, que são... que podem ser feitas através da Talent Match, que aí é a nossa plataforma, que aí você pode comprar esta plataforma e fazer as suas buscas e encontrar profissionais com os perfis da maneira que você precisa. Ou através dos bootcamps, onde eles entram lá, eles estudam, eles ranqueiam, e aí os melhores você pode contratar. Ou não, você pode só oferecer as bolsas de estudos, eles estudarem, e ao final você tem essa parceria mais social e sem contratação, né? Então, tem esses caminhos que você pode construir essas parcerias com a DIO. Como é que você tem visto, assim, as estratégias... Você tem uma experiência muito profunda, né, em treinamento e desenvolvimento e tal, assim. O que você tem visto, assim, no mercado em geral, que as empresas têm promovido para esses profissionais de tecnologia, que você acha que faz sentido, ou, de repente, coisas que não fazem sentido? Você tendo esse conhecimento de treinamento e desenvolvimento e estando dentro do tech, né? Respirando aquilo, estando em contato com esse perfil de profissionais. E aí, às vezes, de repente,
dar uma passeada no LinkedIn ali, ver alguma coisa e falar, nossa, isso é legal, que bom que as pessoas estão investindo nisso. Ou, será? Não sei, acho que tá faltando entender um pouquinho mais esse perfil. Fê, eu tenho uma crítica, né, sobre uma coisa que eu fico preocupada hoje na área de educação, né? Hoje a gente... E nós temos, né? Nós temos a nossa plataforma e tem aí N plataformas hoje que a gente pode comprar e estudar, né? E as empresas podem comprar. E as pessoas têm autonomia sobre o aprendizado delas e às vezes as empresas fazem grandes investimentos sobre isso e o quanto as pessoas aproveitam isso. Né? E o quanto as pessoas se envolvem com isso, não é? Eu sou da época que a gente ia ainda para a sala de aula, que a gente estava ali olhando e vivenciando tudo isso. Então, hoje eu tenho, não chega a ser uma crítica, mas eu tenho uma preocupação, né, da mescla disso, de como é que as pessoas estão aproveitando tudo isso que está sendo oferecido para elas. De que jeito... um pouco antes da gente começar a conversa, eu estava te falando de alguns profissionais que a gente tem na DIO, que são meninos, assim, brilhantes, que já estão aí terminando seus mestrados e têm uma preocupação com o que eles vão entregar, com as suas teses, em estudar. E tem outros que não se preocupam nessa busca pelo autoconhecimento, pelo seu desenvolvimento. Pelo seu próprio desenvolvimento. Estão sempre esperando que alguém faça isso por eles. E aí, esses que esperam que alguém faça isso por eles, e aí você oferece para eles, você dá lá, sei lá, paga 3, 4 mil reais de uma plataforma para ele usar ao longo do ano. Se não tem uma área de treinamento e de educação, olhando o sistema e dizendo assim, fulano, você entrou na plataforma para estudar, o que você estudou hoje? Você fez, você não fez? Não anda. Não anda. Então, hoje eu tenho um questionamento sobre isso, né? Qual é o melhor caminho? O que é a melhor forma? Não sei te responder, Fê. De verdade. Se você falar para mim, Fabiane, você ainda é adepta da sala de aula? Ou você gosta das plataformas? Eu hoje fico me perguntando, né? Porque tem muito de cada um, não é? Porque tem para alguns que funciona muito, tem para outros que não funciona. E lá na própria DIO eu vejo alguns, o quanto eles fazem por eles mesmos e outros que nós fazemos por eles e nem assim. Sim. Você sabe isso que acontece, tem uma grande reflexão, né, também sobre a relação de... Às vezes, assim, já trouxemos em algumas oportunidades, por exemplo, vagas em que o candidato poderia escolher até a forma de remuneração. Então, assim... tem casos fora do Brasil, né, em que o candidato podia, por exemplo, escolher como ele gostaria de... ia ser stock option, ou, sabe, assim, quais seriam as opções de remuneração ali. E aí a gente esbarra muito na questão de maturidade, né? Então, assim, até que ponto as pessoas estão maduras o suficientes para entender quais são os perfis mais adequados de remuneração, nesse caso específico, né? E também o que vai servir e o que não vai servir. A gente fez essa semana, foi curioso que a gente fez uma live sobre PJ, contratação PJ e CLT e toda essa questão, né? E a importância que tem quando as empresas, elas, ao oferecerem a possibilidade de a contratação CPJ ou CLT, educarem a pessoa no sentido assim, é assim, o PJ brilha o olho, o salário maior, né? Mas, na verdade, o que tá nessa diferença de salário? Você vai precisar arcar com despesas de forma individual. Coisas que a empresa cuida quando você é CLT. E muitos lugares não têm essa base, não oferecem essa base. Então, baseiam a escolha ali que a pessoa vai saber o que ela está escolhendo. E aí chega num determinado momento de uma insatisfação, né? Porque daí fala, nossa, mas poxa, agora eu tô gastando o plano de saúde que eu precisei contratar, o da empresa, para a empresa custa R$200, né? Quando você vai contratar sozinho, custa, sei lá, 800. E aí, nossa, o plano de saúde, tô gastando muito e tal... E aí, assim, foi uma escolha, certo? Decidiu, mas com qual base, né? Eu acho que tem muito disso, assim. Então, de entender o perfil, das empresas assumirem esse papel educacional também. De tipo assim, mas aí eu vou ter que ter uma área para pegar no pé da pessoa para estudar? Vai. Porque você precisa daquele retorno do investimento, certo?
Então, das empresas assumirem isso de fato, né? É muito curioso essa reflexão toda, né? Em torno de tudo que a gente vê hoje em dia, né? De remuneração flexível, benefícios flexíveis, tudo isso tem que ter, né? Uma maturidade. Você falando, acho que eu pensei muito mais em... a gente fala perfil de tech, perfil de profissionais X, perfil Y. Tem muito de geracional também, né? Sim. Muito geracional. Muito. E é isso que, que a gente falou um pouquinho. E eu penso muito, sabe, Fê? Startup ou corp, tech ou outro segmento. Mas no final do dia, pessoas são pessoas. Sim. Para mim, assim, quando eu volto para casa, né, olhando as meninas na Crescer e os clientes da Crescer e a DIO, pessoas são pessoas. É lógico que com uma potencialização e uma velocidade diferente, porque é uma startup, e um olhar um pouco mais demorado, porque lá na Crescer os clientes são empresas familiares, mais resistentes à mudança, né? Mas no final, os problemas, eles são muito parecidos, porque as pessoas são pessoas que são com conflitos geracionais, Sim. São as resistências muito parecidas, são necessidades muito parecidas. Nessa mesma pesquisa, né, dessa Associação Brasileira de Startups, tinha lá sobre os interesses, né, das pessoas. Eu tô aqui olhando minha colinha. Porque as porcentagens, imagina, números comigo é muito difícil, né? Não ia gravar as porcentagens nunca. E aí, assim, o que atrai muitos profissionais... tô falando tech, né? Mas esses profissionais com esse perfil... os profissionais mais desse segmento, né? Então, por exemplo, trabalho remoto e flexibilidade, 22%. Trabalhar por projetos ou com clientes, né? Específicos ali, 19%. A questão da comunidade e das pessoas, que é o que você falou, 15%. E a oportunidade de crescimento e desenvolvimento também, 12%. Então, você vê, são coisas que atraem esse perfil e que são coisas que eu vejo muito conectadas com essa questão de desenvolvimento, autodesenvolvimento, mas também de pertencimento. Eu acho que, independente do contexto, as pessoas elas querem fazer parte de uma comunidade. Quando elas sentem isso muito vivo, eu acho que isso tem um ganho muito grande, né? Acho que até em questões de produtividade e tal. E eu acho que as empresas que entendem isso e conseguem trabalhar uma cultura voltada para o pertencimento, eu acho que tem muito ganho no sentido de... Aí não é assim, vai sugar a alma da pessoa porque agora ela se sente da família. Aqui nós não somos colegas de trabalho, somos uma família. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de um sentimento de entender mesmo qual é o seu papel naquele contexto, né? Você vê isso forte, assim, essa questão de comunidade no segmento tech? Bom, vou falar sobre DIO, tá? Quando eu cheguei... A DIO, ela nasceu sem essa figura de RH muito consolidada. E aí, sei lá, eles já tinham quase 2 anos e eles entenderam que eles precisavam de um RH especialista. E eu cheguei e eles se tratavam como família. E vocês podem parar? Vocês podem parar, porque isso vai dar ruim em algum momento, né? Porque por mais que essa coisa de pertencer, de ser família é gostoso, e esse preconceito que eles tinham comigo de eu ser muito corporativa e querer colocar regras, elas são necessárias, né? Eu tenho uma filha de 6 anos e por mais que eu a ame, se eu não colocar limites nela, eu não consigo controlar algumas coisas. E eu já percebia que se a gente não... O senso de pertencimento, ele é importante, mas ele precisa ter limites, Fer. Eu não sei se você concorda com isso. Concordo, total. Então, eu entendia que era uma cultura gostosa, mas ela podia... Mas precisava ter um certo cuidado ali. Porque eu acho que quando a gente olha... E assim, ainda é um grupo muito pequeno, assim, com poucas pessoas, é uma coisa. Mas aí, se a gente olha pro negócio e almeja, né, um crescimento e tal, a gente precisa criar bases, estruturas ali para que o crescimento
para que aquela cultura que é muito forte quando é muito próxima, quando a empresa cresce, ela não se perca, né? Sim. E eu acho que essas regras, os que você está falando, são balizadores importantes para a gente não perder a cultura ao longo do tempo. E aí não é assim, mas aí a cultura não vai ter pertencimento. Não, é a gente criar referências para as pessoas do que é esse pertencimento e o que a gente, como negócio, porque a gente não pode esquecer, né, que a empresa é um negócio, tem que ser rentável, tem que, né, dar resultado, tem investimento, tem um monte de coisa que a gente precisa apresentar aquilo, então tem que ser, é um negócio, a gente não pode olhar para aquilo como uma família, né, porque a família às vezes é disfuncional, tem família que é família e tudo, mas não funciona, e a empresa ela tem essa necessidade de funcionar e dar resultado, tem muita gente ali, né. Então eu concordo com isso, assim, eu acho que é importantíssimo isso. Mas foi legal porque eu acho que eu sou mais dura, assim, sou brava, mas eu também tenho muita afetividade. Eu falo que verdade com amor, ela vai ajustando as coisas da maneira correta, e aí a gente foi ajustando tudo isso junto e fomos colocando algumas regras aos poucos. Fomos deixando de ser família, mas continuamos juntos, pertencendo, e fomos deixando de fazer algumas coisas. E eu acho que a gente tem ainda esse senso de pertencer, de vestir a camisa, de estar junto. E o propósito da DIO ajuda muito, não é? Qual que é o propósito? O fazer tudo isso acontecer, né? Transformar essas vidas. Realizar o sonho de muita gente, de transformar através da educação, não é? A vida dessas pessoas, faz com que a gente se conecte. Então, isso faz muita diferença, né, Fer? Então, não precisamos ser uma família para estarmos conectados. Sim. Nós temos um propósito que nos conecta. Como que você... falando agora assim, né, dessa questão da família e tal, que você percebeu, né, que era um aspecto da cultura que precisava ali de acontecer de fato, mas uma certa orientação. Como que você descreve a cultura de trabalho no geral, assim, dentro da DIO, assim? O que você vê, assim, que você fala, nossa, isso me encanta da cultura deles, Sobre cultura, eu acho que tem uma vontade de fazer acontecer, uma vontade de fazer dar certo, uma vontade de aprender todos os dias, sabe, Fer? Quando eu cheguei na DIO, eu percebia que as mudanças, as inovações, as transformações, elas aconteciam muito rápidas. Para mim, que vinha de uma empresa corporativa, aquilo... de uma certa maneira, podia ser visto como incômodo, né? Porque, nossa, acabei de fazer um organograma, agora eu vou fazer outro organograma, acabei de fazer um descritivo de função e agora a gente já vai fazer outro, né? E eu percebia que tinha uma vontade de fazer realmente tudo aquilo acontecer e de fazer junto e de aprender em funções novas, atividades novas. Então, eu acho que tem um desejo coletivo muito importante. E isso é muito legal. Tem brilho no olho, tem parceria, tem... Eu não sei te explicar. Tem algo que move aquilo. Você já fez algum curso lá? Ou tem algum em vista? Não, de tecnologia. Tem algum em vista? Precisa entender de matemática? Porque essa é uma preocupação minha. Precisa, assim. Peraí, você trabalha com cargos e salários? Então, que preocupação é essa? Mas é que assim, deixa eu te falar uma coisa. Peraí. Então, números, assim, me deixou muito tenso, assim. Eu posso trabalhar com eles, mas é uma coisa que me deixa realmente preocupada. Me deixa também. Então, quando eu fui escolher a faculdade, eu fiz jornalismo, né? Mas quando eu fui escolher os cursos, eu pensei assim, bom, não pode ter número. Isso aí já me eliminou, assim, uma porção. Eu fiz magistério e fiz psicologia. E o critério para escolha foi não ter números. Então, Aí depois eu pensei, não pode ter sangue. Aí sobrou o quê? Jornalismo.
psicologia também dá. Mas psicologia tem umas matérias sobre o cérebro também, não tem? Eu quase não passei nessa Nossa, matéria. então, no meu curso, acho que o mais difícil foi a questão de legislação. Nossa. Inclusive, era uma coisa que eu não guardava, era o número dos artigos, tá vendo? O problema é o número, não é o... Eu tenho essa questão. Mas precisa saber de matemática para fazer curso de tecnologia? Não, Medo. pode fazer. Posso ir? Então tá pode. Bom. Então fica a dica aí para vocês, tá bom? Que vocês também não gostam, não são muito familiarizados com números, podem fazer curso de tecnologia lá na DIO. Falando um pouquinho sobre... A gente fala muito, né? Aí, assim, agora... Eu sei que na sua cadeira, né? De Head de People e Cultura... eu sei que tem alguns assuntos que são mais específicos, assim, né? Mas, por exemplo, sobre a questão... A gente fala muito sobre transparência salarial e sobre a maturidade das pessoas para olharem para essa questão, assim. Dentro da DIO, assim, nesse segmento, né? Na startup e tal. Como que você acha que é esse tema, assim? De transparência salarial. Você acha que, por exemplo, se a DIO resolvesse abrir todos os salários e tal, será que a galera ia... Como é que ia ser esse processo? Acho que a gente ainda não tem maturidade. É a dor, assim, de 99%, assim. Sendo muito sincera, assim, acho que a gente ainda não tem, ainda é um tabu, a gente ainda aprende todos os dias, não é? Eu acho que a gente vem construindo isso, precisamos, eu acredito. Eu acredito nessa transparência, eu acredito que a gente precisa saber e precisa saber por que eu tenho este cargo e ganho isso, e porque você tem este e ganha aquilo, e o que eu preciso fazer para chegar naquele e ganhar mais. Eu como área de People, acredito muito. Mas é curioso também que se você pensasse no contexto PepsiCo também, ia ser a mesma, ia esbarrar na mesma questão, assim, Sim. né? São formatos diferentes, mas a questão de maturidade, né? Sim, e eu percebo hoje, assim, nem falando em salário, às vezes eu percebo só no cargo ainda tem pessoas que não têm a maturidade de compreensão do porquê, e por mais que você explique, tá? Por que eu não sou head ainda? Ou por que eu não sou coordenador ainda? Por que Beltrano é e eu não sou? Então, só nesse tipo ainda de conversa no one-on-one, quando eu me comparo ainda a você e não ao meu plano de desenvolvimento, quando eu ainda sento no one-on-one com um colaborador e ele ainda se compara ao outro e não ao seu plano de desenvolvimento, eu já entendo que ele não tem maturidade ainda para saber sobre salários. Sim. Porque quando ele ainda se compara ao outro e não ao seu plano de desenvolvimento, tem um caroço enroscado ainda. Sim. Isso me preocupa. É um feeling, né? Muita gente fala assim, mas como é que eu vou saber se tem ou não maturidade? É uma coisa que, assim, aproxime-se dos gestores e saiba como é que essa galera chega, né? Como é que esse assunto chega. Porque tem muitas maneiras, né? Quando a gente trabalha com cargos e salários, os amigos, assim, as pessoas próximas chegam pra perguntar, né? Falam, não sei se acontece com vocês também, assim, mas tipo, e aí, como é que eu faço pra... E aí tem muitos jeitos de se chegar, né? Então, assim, não chegue se comparando com o porquê que o fulano ganha mais, porque não sei o quê. Tem formas de você procurar, né? Tocar nesse assunto. É tipo, o que eu preciso fazer para me desenvolver? O que a empresa espera para o desenvolvimento do meu cargo? Ou então, quais são os meus próximos passos, né? Tem formas mais positivas de você falar, tocar no assunto, né? E que também vão expressar uma certa maturidade ali na hora de trazer essa conversa, né? E falando também em carreira... tem essa pesquisa que eu fiquei fascinada, né, da Associação Brasileira de Startups, que diz que 86% das pessoas que trabalham com tecnologia trocariam de emprego por chances de desenvolvimento profissional. Não necessariamente para ganhar mais, mas para terem mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento, né? E 80% por um projeto mais interessante também. Então, assim, essas porcentagens não se somam porque as pessoas poderiam escolher mais de uma opção, né? Mas... isso é muito interessante, né? Porque as pessoas têm essa aptidão por crescer, né? E aí, assim, as empresas que estão abertas a isso e olham para como isso uma oportunidade, né, de atração, eu acho que é um recurso importantíssimo, né? Sim, e o universo de tecnologia, eu aprendi muito sobre isso vindo para a DIO, né?
como você tem muitas linguagens, muitas tecnologias, você tem muita chance de crescimento e de oportunidades, não necessariamente em crescimento de cargo e de salário, Sim. sabe, Fer? Então, às vezes, você pode ter só um crescimento lateral, mas que você amplia o seu expertise e as suas competências técnicas de maneira que talvez, por exemplo, eu como pessoa de RH, né, um analista de RH, não amplia muito, porque o analista de RH, ou ele é de cargos e salários, ou ele é de treinamento e desenvolvimento, recrutamento. A área de tech não, são muitas linguagens, muitas oportunidades, é um universo muito vasto, não é? Então, ele não necessariamente precisa só crescer em cargo. Então, às vezes, ele sai de uma oportunidade para um salário, às vezes, até menor, mas com a chance de aprender uma nova linguagem, uma nova tecnologia, que talvez na empresa onde ele estava, ele não teria essa oportunidade, não é? E é sobre isso, né? Você precisa estar atento o quanto você está dando de oportunidades dentro da sua empresa para aquela pessoa. É legal isso, né? Porque, imagina, anos no corporativo, assim, refinam muito o seu olhar, né? Para esses aspectos, né? E a gente fala muito do que tem de novo, de tendência e tal. Mas eu gostei muito do que você disse, que muita coisa você viu que não é tão diferente assim. E como a gente pode... Eu acho que tem muita gente que escuta a gente e tal, e pensa também, às vezes até... a minha empresa mudou, sei lá, tem algumas... mudou o público, então, assim, tem uma área nova, tem um segmento novo, ou eu fiz uma migração de carreira, e aí as coisas que vão funcionar, o que será que eu tenho que aprender, e essa coisa de... O que tem de novo? O que tem de novo? Acho que a gente olhar também um pouquinho para o que já deu muito certo, né? Uma base muito legal para a gente continuar, né? Nessa empreitada. A gente se cobra muito, né? Muito, muito. Acho que também é oferecer aquilo que a gente já conquistou até aqui. Sim. Eu acho que na Dia eu tive chances e eu acho que eles me dão muita oportunidade de colocar em prática muito do que eu aprendi, o que eu sei. Eles me respeitam muito. Isso é muito gostoso. E como é que é essa relação na Crescer, assim? Porque teve um momento que você falou assim, eu me senti um pouco estagnada, assim, de desafios. Aí você se aventurou na DIO. Aí agora, quando você, às vezes, volta para sua cadeira na Crescer, assim, tem alguma coisa que você fala assim, nossa, que bom que agora eu olho isso para diferente, assim, que deu um gás. Você sente? Eu não tenho mais tempo para crescer. Porque assim, né, também quantas horas, né, precisariam ter esse dia, né? Muitas horas, muitos dias na semana. Eu não tenho. Hoje as meninas tocam um negócio, né? O bacana é que eu tenho chance de oferecer para elas ideias novas. Sim. Então, assim, eu aprendo muita coisa na DIO e aí tenho a chance de ligar, mandar mensagens e dizer assim, meninas, olha, eu aprendi tal coisa, vão por esse caminho, legal. Façam isso, façam aquilo, não é? Deu uma oxigenada boa. Então, por exemplo, eu descobri ChatGPT na DIO, talvez lá na Crescer eu levaria mais uns 6 meses para descobrir que existe ChatGPT. E como ajuda, né? Nossa, como ajuda. Mas eu não tenho muito tempo mesmo para crescer. A minha rotina na DIO toma bastante o meu tempo, né? Então, hoje eu consigo fazer algumas coisas à noite, na Crescer, ou aos sábados. Mas foi muito bacana, porque a DIO amplia, né? Sua visão sobre as tecnologias Sim. e as coisas que o mundo tem de mais novo. E isso alimentou, né? Você usa o ChatGPT Bastante. No trabalho, no dia a dia de trabalho? Muito. O que você pergunta para ele? Sobre descrições de cargos, sobre comunicados, sobre coisas que eu não sei. Às vezes eu não sei coisas sobre tecnologia e eu preciso tirar dúvidas. Ele me ajuda muito. Sabe uma coisa que eu gosto muito de usar? Que é, assim, tem N jeitos, né, de você explorar ao máximo a plataforma, mas uma das coisas que eu gosto muito é que, assim, quando você põe uma pergunta no Google, por exemplo, aí você que precisa fazer aquela curadoria, né, pular todos os anúncios, entender que tem um trabalho de SEO ali muito forte e tal, não sei o quê. E aí, depois você faz a curadoria do conteúdo. Mas o ChatGPT tem formas de você perguntar em que ele te traz essa curadoria já pronta. Então, assim, não é que daí você vai absorver aquilo, Ctrl-C, Ctrl-V. Mas
só de você olhar para aquilo que ele te traz e você faz assim, putz, olha para onde ele foi, as relações que ele fez, então, para me trazer essa curadoria aqui e aí eu peço sempre com referência para poder ir até a fonte, ler e falar, sabe, para aquele double check. E eu sempre peço para ele me